partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 9 de março de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Em nossa reportagem, vamos procurar entender até onde deve ir o limite que separa o direito de privacidade dos atletas da liberdade de expressão dos meios de comunicação. Conversamos com o jornalista Maurício Sticer e com a especialista em direito constitucional, Tatiana Stropa. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlo Napolitano, Júlio Penariol e eu, Luiz Moraes. E vamos aos destaques de cada integrante. Vamos começar com os destaques de Tuca Américo. Saudações, amigos da mesa, amigos ouvintes do Observatório. Hoje eu vou abordar aqui 3 temas, né? Uma denúncia de venda de convocação na CBF, um grave acidente no hóquei sobre o gelo na Suíça e o fim dos esportes olímpicos no Clube Flamengo. Quem também está no estúdio com a gente é o comentarista Carlo Napolitano. Carlo, o que você preparou pra gente hoje? Olá, amigos ouvintes, amigos da mesa. Vou falar um pouquinho sobre a volta do New York Cosmos para o futebol profissional norte-americano e também fazer alguns comentários sobre... Retrospectiva? Desculpa a intervenção, mas eu estou sentindo que é uma retrospectiva. Não, achei interessante, a gente vai comentar a respeito até da audiência do futebol, do nosso soccer, o futebol nosso lá nos Estados Unidos. E um outro assunto que eu gostaria de comentar, infelizmente, é sobre a torcida do Palmeiras. Aqui também está Zeca Marques. Olá, Zeca, quais os seus destaques aqui hoje? Um abraço aos amigos do Observatório do Esporte. Eu vou falar sobre o goleiro Bruno, do Flamengo, e Libertadores da América, envolvendo aí os 3 clubes de São Paulo que estão na competição, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Júlio Penariol também está aqui com seus destaques. Olá a todos os amigos da mesa. Vou comentar principalmente do Bauru Basquete, que teve um fim de semana passado muito bom nas categorias de base, sagrando-se campeão nacional sub-22. E você, Luiz, qual a sua vai e seu aplauso de hoje? Bom, eu vou vaiar a Stock Car, que está sem patrocinador master para essa temporada, e fazer um comentário sobre o automobilismo na Venezuela, agora com a morte de Hugo Chávez, quais as previsões que tem. Mas vamos começar então agora com comentários mais prolongados de Tuca Américo hoje começando. Bem, vamos lá então. Nessa sexta-feira, no comecinho da tarde, foi veiculada uma nota no blog do nosso amigo jornalista Juca Kfouri, conhecido de longa data do meu amigo Zeca Marques, correto, Zeca? Correto. Que apresenta uma denúncia, acho que extremamente grave, né? Que versa sobre a possibilidade, uma denúncia, na verdade, ele confirma que o Luciano Bivar, que é ex-presidente do Esporte Clube Recife e atual deputado federal, que Bivar afirma que teria comprado uma convocação do volante Leomar no período em que o técnico da seleção era Emerson Leão. Quer dizer, a gente sempre duvidou, sempre ficou no ar esse número extremamente grande, né, de jogadores que são convocados todo ano pela seleção brasileira. O próprio Mano Menezes beirou quase 100 jogadores que foram convocados no período. Eu achei isso um exagero. Eu acho que existe um grupo de atletas base que você tem que convocar, basta você olhar os outros esportes, né? Você não tem essa variação tão grande. Você pode falar, mas no Brasil temos uma grande quantidade de jogadores de futebol que jogam aqui, jogam no exterior. Mas eu creio que cada técnico tem uma base, em qualquer modalidade, né? Qualquer atividade esportiva, um técnico tem uma base de um time que ele espera, que ele imagina. E aqui essa rotatividade na seleção brasileira é uma coisa que sempre causou um certo desconforto. Então fica aí o meu aplauso, não sei se tem algum comentário da mesa, alguém quer falar alguma coisa? Ok, isso voltou a acontecer agora na convocação que o Luiz Felipe Scolari divulgou nesta semana. Há também um atleta convocado cujo agente é o mesmo do Filipão, né? Então é uma prática estranha, né? Eu acho que um treinador, quando ele vai para um cargo como esse, ele deveria não só ser honesto, mas parecer honesto.
Não estou dizendo que o Filipão está se aproveitando do cargo para colocar um jogador que também é empresariado pelo mesmo agente. Agora, seria interessante que isso se evitasse, ou então... É que é tão complicado, né? Os agentes do futebol, eles obviamente não ficam restritos a técnicos. Eles também têm na sua cartela de clientes os jogadores. Mas isso só expõe uma prática que a gente sempre acreditou que houvesse, mas que nunca houve uma comprovação tão forte, né? O próprio presidente de um clube assumindo que pagou para que esse jogador fosse convocado. Zeca, o que chama a atenção é que ele é deputado federal, né? E assumindo uma ação dessa, ou seja, ele comprou uma convocação de um jogador do time que ele presidia. Isso explica as coisas, Carlão? Talvez sim, é onde eu queria chegar. Talvez é triste ver isso, né? Quer dizer, um cara que representa a gente na Câmara dos Deputados, ele acaba comprando uma convocação de um jogador de um clube que ele dirigiu. E além de triste, acho que é engraçado, na verdade a gente fica na dúvida de por que só agora ele veio falar isso. Qual a motivação? Quem motivou ele a agora expor esse assunto para a mídia e falar que ele pagou? E mais, para quem que foi esse dinheiro? Talvez né? a prescrição do crime que ele tenha cometido. Pode ser. Bem, ele não quis, se você perguntar para quem ele pagou, né, Júlio, você pergunta. Isso. Ele não quis oferecer esse nome à imprensa, mas falou que basta a imprensa pesquisar um pouquinho que vai chegar o nome. Não quis oficialmente dizer o nome, mas disse que está fácil de descobrir. Então vamos esperar aí a repercussão, o desdobramento desse caso. Eu creio que isso deve estampar os periódicos, os jornais, os programas esportivos durante o final de semana e a gente talvez faça um acompanhamento disso na próxima semana. Tá? Bem, o outro tópico que eu queria falar, que são duas, hoje só notícia triste, né? São 3 vaias na verdade. É uma notícia que não toca muito a gente aqui, nossa realidade brasileira, mas é uma notícia que vem do hóquei sobre o gelo, que é jogado na 2ª divisão suíça. Um atleta que é chamado Rony Keller, né, ele sofreu, eu não posso dizer acidente, ele foi agredido pelo companheiro, que eu também não posso chamar de companheiro da outra equipe, que numa jogada de defesa ele levou um tranco, ele saiu voando e bateu de cabeça na placa publicitária, né, naquela proteção que fica em volta do campo da quadra de hóquei sobre o gelo, que é de acrílico, mas ele bateu com a cabeça na parte mais de baixo, né, mas a parte superior é de acrílico, de baixo creio que sim, e o resultado é que ele tá paralítico, ele tem uma paralisia total e permanente em ambas as pernas. Então só para lembrar que essa discussão a gente já fez aqui, uma discussão próxima a essa em relação ao futebol americano, né, onde os atletas sofrem lesões e que essas lesões se manifestam tardiamente também, o que acontece também no boxe, basta olhar o exemplo do Muhammad Ali, o Cassius Clay, né? Então fica aqui também esse tipo de preocupação, né? Até quando essas regras, a regra desses esportes são tão permissivas que permitem essa agressão? Para vocês terem ideia, na narração em francês, o locutor só gritava uma coisa depois do acidente, ele gritava assassino, assassino, assassino. Você fez aulas de francês agora, Tucano? Não, o francês é o segundo idioma de Zeca Marques, eu não quis cometer essa heresia nessa mesa. Bem, vamos então agora ao terceiro e triste tópico, né, que foi também veiculado veementemente durante a semana em todos os meios, né, que é o fim dos esportes olímpicos no Clube de Regatas Flamengo, né, por uma alegação de contenção de despesas, para adequação das finanças diante de um rombo financeiro, foram já extintas as modalidades de ginástica artística, natação e judô. Então atletas importantes para o Brasil, como o César Cielo, o Diego Hipólito e a Daniela Hipólito podem não representar muito o futuro do esporte, mas poderiam colaborar na criação e na construção de novas gerações de atletas da ginástica artística, a própria Jade Barbosa. Então fica uma coisa muito estranha e difícil de engolir que num período de preparação para os Jogos Olímpicos, né, que vão ocorrer aqui no Brasil, todo mundo sabe, em 2016, e a gente acaba recebendo essas notícias que o time do vôlei futuro não vai ter mais investimento, o Flamengo também não vai mais investir na ginástica, no judô e natação. Então preocupa um pouco, né, que futuro tem esse esporte olímpico no Brasil num cenário desse. Tá? Então seriam esses meus comentários. Diego Hipólito disse que o salário de um jogador do futebol do Flamengo pagaria toda essa estrutura dos chamados esportes olímpicos. Sim. Né? E obviamente a gente lamenta porque o Flamengo sempre teve muita tradição nesses esportes, né? Nessas modalidades, né? A ginástica olímpica, por exemplo, brasileira deve muito ao Flamengo. Sim. Não só no time feminino, no masculino, mas no feminino também. E, enfim, é mais um problema do país que vai sediar uma Olimpíada daqui a 4 anos. Sim, eu queria propor ao meu amigo, eu sou palmeirense, mas eu creio que o Carlos Napolitano é muito mais palmeirense que eu, né?
E propor que o Palmeiras vendesse o Valdívia e levasse a equipe de ginástica olímpica para o Palmeiras. Pode ser Acho que uma boa teria ideia. mais público, né? Com certeza. Menos violência, mais paz, né? Há dúvida se o Carlos Napolitano é mais palmeirense que você, Tucanelli. Passamos o bastão agora para Carlos Napolitano. O que Chega você de traz notícia- aí pra gente, Chega Carlos? de notícia triste, né? Então você não vai falar de Palmeiras, né? Você vai falar da Não, volta dos não. mortos-vivos? Não, vou falar da volta do New York Cosmos. Aqui acho que tem, não é nostalgia, mas eu acho que é um simbolismo, Tuco. O New York foi o time que o Pelé, Sim. o atleta do século, o maior jogador de futebol do mundo, terminou sua carreira em 1977. O que me chamou a atenção na reportagem foi o investimento que o clube tá fazendo, inclusive com a construção de um novo estádio no distrito de Queens, em Nova York, com capacidade para 25 mil pessoas e com gasto de 400 milhões de dólares, o que equivaleria a 800 milhões de reais. Né? E também o que chama a atenção na reportagem divulgada pela Folha de São Paulo na última segunda-feira, no dia 4 de março, é uma pesquisa feita pela ESPN, que indica que os jovens americanos entre 12 e 14 anos, eles têm o futebol, né, o nosso futebol jogado com os pés, como o segundo esporte preferido. E só perde para o futebol americano, que é aquele jogado com a mão e com a bola oval. E também que o público que comparece aos estádios da Major League, que é o principal campeonato de futebol nos Estados Unidos, é maior do que o público que assiste aos jogos do basquete americano da NBA. Eu creio que tem muito a ver com a população hispânica, latina, que se apresenta nos Estados Unidos, né? Eu acho que esse dado, Carol, tem que ter uma análise mais qualitativa, porque o futebol não é um esporte... da sociedade americana Exatamente. mais Então, anglo-saxã. Exatamente. O público dos estádios de futebol normalmente é composto pelos latinos, e aquilo que a gente falava antes de começar a gravação, né? A capacidade de um estádio de futebol é maior que de um ginásio da NBA, por exemplo. Obviamente que os estádios da Liga de Futebol Americano, aí não dá pra, seria uma comparação interessante, Sim. porque os estádios de futebol americano são maiores, e alguns deles, inclusive, dependendo da época do ano, cediam jogos de futebol, o nosso soccer, e de futebol americano também. Ô Zeca, mas tem mais um componente em relação ao jovem que participa, que gosta do soccer, do nosso futebol. Não, isso é verdade. As escolas americanas, elas têm esse esporte também como atividade extracurricular. Mas olha que interessante, o futebol, o nosso soccer, ele é uma prática nos Estados Unidos muito disseminada nas crianças e nas mulheres. Sim. Porque, como disse o Tuca, né, o público anglo-saxão americano acha o futebol um esporte de pouco contato. E os homens, né, os brutalhões... Ao contrário do que pensa o machismo latino-americano. Exatamente. Eles não vão para o soccer, eles vão para o futebol americano. E fica interessante ver como que não é à toa que os Estados Unidos é uma seleção, a maior campeã de Jogos Olímpicos na modalidade de futebol feminino. E eu só chego a uma conclusão, meu amigo Carlos Napolitano. Acho que teremos uma equipe norte-americana brevemente na Libertadores da América. Com certeza. Mas o que me chama a atenção é justamente essa faixa etária jovem. Ou seja, Sim. o jovem passou a praticar o futebol com os pés. O jovem americano, ele passou a gostar do esporte, então ele passa a ser também um consumidor. Isso se torna um perigo para a gente, né, que tem esse esquema muito de clube, né, de jogadores que estão no exterior, porque os americanos vão fazer com o futebol, já vem fazendo, mas vão fazer de forma mais efetiva e mais forte o que eles fazem com todas as modalidades. Vão trabalhar em ciclos olímpicos, em que terão seleções preparadas, treinadas, né, para disputar medalhas olímpicas. Inclusive tem uma nota aqui do Rei, né, falando que ele considera a seleção dos Estados Unidos no mesmo nível da seleção brasileira e argentina. Né, temos que lembrar que na última Copa das Confederações, os Estados Unidos quase foi campeão. Mas ao proferir essas palavras, o meu amigo Pelé estava com aquela gravata com forma da bandeira americana, que ele estava na final do Mundial. A foto aqui mostra ele com a camisa do Cosmos na década de 70. Mas o Cosmos talvez tenha sido a equipe do futebol norte-americano que mais sucesso fez entre nós, justamente porque o Pelé encerrou a carreira lá. E o New York Cosmos talvez tenha inaugurado na nossa era moderna do futebol uma prática comum hoje, né, de clubes milionários que contratam as estrelas e cujo prazo de validade é curto. Né? Basta ver os petrodólares russos, a gente falava na semana passada dos petrodólares nas escuderias de Fórmula 1. O futebol inglês hoje tem vários times que são controlados pelos petrodólares russos. Aqueles times que levam estrelas, e um exemplo desses recente, não dos petrodólares russos,
Mas dos petrodólares é o PSG, o Paris Saint-Germain, na França, que está recheado de estrelas. Inclusive agora levou o Beckham. Né? Se nosso amigo Sérgio Bruno Trivelato estivesse aqui, diria lavanderia de dinheiro. Lavanderia de dinheiro. O Cosmos, não digo que tenha sido uma lavanderia, mas foi um clube que colocou grandes estrelas em fim de carreira, que também foram o Beckenbauer, o Carlos Alberto Torres, o Quinalha, que era um italiano, e o Pelé, que fez... Cruyff, exatamente. O que o Luciano do Vale transformou no Brasil na seleção de Masters posteriormente. Mas aí talvez seja uma ideia também dessa notícia de ser um novo mercado também para jogadores. Acho que, se não me engano, o Juninho Pernambucano rescindiu o contrato com o Vasco e foi jogar nos Estados Unidos. Então é mais um mercado. E é um tipo de futebol mais livre, mais sem compromisso, não tão competitivo, em que se busca mais eu falei do jogar Becker, bonito, né? Eu falei do Beckham. O Beckham estava aposentado na Liga Americana. O que ele foi fazer? A volta dos mortos-vivos. Agora veja o que é Beckham com Vitória... a ex-Spice Girl. Não, Vitória Beckham, na Vitória verdade. Beckham em Paris. É a marca. Mas veja o que é o casal Beckham em Paris, né, jogando no Paris Saint-Germain. É tudo que tudo que uma lavanderia pretende. Uma lavaria cara, de grife. O segundo assunto que eu queria conversar com vocês é a respeito da torcida do Palmeiras. Acho que o Zeca também vai falar um pouco sobre isso. Que de uma forma, a meu ver, covarde, atacou a delegação do Palmeiras na quinta-feira pela manhã, dentro da sala de embarque do aeroporto em Buenos Aires. E é um aeroporto pequeno, né? É um aeroporto que fica na cidade, quase no centro da cidade de Buenos Aires. E na covardia de ficar atacando xícaras, copos na delegação, chamando o jogador para briga. Né? E também o que me chamou muito a atenção foi uma declaração de um ex-presidente da Mancha Verde. Né? Ele mencionou, e também foi divulgado pela Folha de São Paulo na sexta-feira, que ele ficou indignado com os gestos do Valdívia antes do jogo, que teria feito gestos obscenos, quando o Valdívia foi xingado pelos torcedores da Mancha Verde, e que ele deixou família, trabalho para assistir o Palmeiras e não merecia receber gestos obscenos. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: qual é a ordem de preferência na vida de um cidadão desse? Ele larga o trabalho, ele deixa o trabalho, abdica disso, deixa a família para assistir um jogo de futebol e ainda se envolve numa encrenca. Né? Então eu gostaria dos comentários da mesa, assim, para a gente tentar chegar a alguma conclusão, se é uma doença, alguma coisa nesse sentido. Há uma teoria que, como o Paulo Nobre agora está tentando retalhar um pouco a torcida organizada, não está dando ingressos, né, para Mancha Verde, as outras torcidas, e por isso eles começam agora a protestar, né? Tipo, agora virou o alvo o Valdívia, mas eles tacaram a xícara no Fernando Praz. Então, são coisas estranhas. Eles estão mais ali para tumultuar o ambiente do que exatamente para reclamar, protestar de algo. Não dá nem para reclamar que o Kleber não acerta o gol, porque ele também não acerta a xícara, né? Mas, Luiz, o próprio presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, ele disse que acabou a concessão, a entrega de ingresso. Então, quer dizer que ele deu, né? Aliás, é uma atitude bem diferente da diretoria do Corinthians, que quando teve a confusão lá em São José, não admitiu que eles bancam viagens para torcidas organizadas, que eles bancam ingressos. A diretoria do Palmeiras admitiu que faz isso, que vai cortar. A diretoria do Corinthians esconde isso até agora e não admite. O Paulo Nobre admitiu que banca o ingresso, que o transporte e a viagem ficaria a cargo da torcida organizada. Então isso é talvez uma nova declaração de um dirigente, né, além dessa que o Tuca colocou, o reconhecimento de que as torcidas organizadas estão atreladas às diretorias dos clubes. Isso é muito preocupante. Bom, agora eu vou passar a bola para Zeca Marques, já que nós estamos falando de Palmeiras, vamos para outro time da Libertadores. Na verdade, então vou inverter. A Portuguesa está na Libertadores? Não entendi. A Portuguesa, até o momento que gravamos esse programa, é líder da Série A2 do Paulistão. Aliás, venceu o Noroeste na última quarta-feira, 3-0, um placar categórico no Canindé. E a Portuguesa joga nesta manhã de sábado contra o Audax, que é o vice-líder. Os dois estão empatados de número de pontos, a Portuguesa fica na frente no saldo de gols. Mas sobre Libertadores, né, eu vou inverter então a minha lista e começar com o Palmeiras. Eu acho que o que aconteceu no Aeroparque em Buenos Aires, aeroporto Jordan é algo lamentável. E
O Carlão dizia também antes de começarmos a gravar, né, que ele era favorável ao fim das torcidas ou só da mancha alviverde? De todas elas, que eu acho que está na hora de tomar uma providência nesse sentido. Eu acho que é um belo debate, eu aceito os argumentos, eu penso talvez de uma maneira contrária. Eu acho que as torcidas têm que existir, porque as torcidas são importantes para o espetáculo, acho que elas contribuem com coreografias. O lado bom da torcida, coreografias, cânticos, a presença delas nos jogos que o clube faz fora de casa, eu acho que é sempre importante. E outra, eu acho que não se pode restringir o acesso a uma praça esportiva de um grupo qualquer que se organize civilizadamente e dentro das normas. O que eu acho é que, se as torcidas mantêm os seus adeptos registrados, é muito simples para a promotoria pública, para as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, ter acesso aos agentes dessas confusões. Então eu acho que, pelo contrário, havendo torcidas organizadas e que o termo organizada seja de fato algo levado a sério, ou seja, elas têm que ser de fato uma organização, isso faria com que fosse mais fácil identificar essas pessoas e puni-las exemplarmente. O problema é que nós temos um sistema penal que é muito falho, né, Carlão? Sim. Então, na Europa, há torcedores que são impedidos de frequentar uma praça esportiva por um prazo, e nos dias dos jogos do seu clube, eles têm que se apresentar a um distrito e fazer algum trabalho voluntário, etc. Aqui, a polícia já disse que não tem capacidade e estrutura para poder fazer esse acompanhamento punitivo, que na verdade é punitivo, mas ao mesmo tempo é educativo. Seria educativo se... Então, como nós não temos estrutura, fica sempre aquela coisa, como é que a gente vai punir se não dá para punir? Né? Agora, eu acho que, havendo uma organização como essa, com os seus membros cadastrados, era muito simples chegar a eles e puni-los. Ô Zeca, duas coisas. O Paulo Nobre, na sua entrevista coletiva da última quinta-feira, disse exatamente o que você está dizendo. Ou seja, se a torcida é realmente organizada, ela vai ter o cadastro e vai entregar para a autoridade policial os responsáveis. Mas não precisa nem ter isso. Porque tem filmagens, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Então dá para identificar quem foram os agressores. Pelo menos ali na lesão corporal, em relação ao goleiro, ao Fernando Praz, que teve um corte na cabeça, teve um ferimento, precisou levar pontos. Então a solução ela é possível. Basta ter uma vontade política e parece que a diretoria do Palmeiras, nesse sentido, está tendo agora uma vontade política nesse sentido. Que esse movimento do sócio torcedor é para capturar um tipo de torcedor um pouco de classe um pouco mais elevada, com poder aquisitivo um pouco melhor, para que ele saia um pouco dessas organizadas? Sim, porque os setores reservados a esses torcedores nos estádios são diferentes dos setores em que ficam as torcidas organizadas. Né? E é para captar também o torcedor que não é sócio do clube, mas que só está interessado na parte do futebol do clube. Para fidelizar esse público específico. Para fidelizar, eu acho que é importante haver. Eu, inclusive, sou sócio torcedor Portuguesa. Né? Tenho acesso livre, pago uma mensalidade e tenho acesso livre a todos os jogos no Canindé. Não preciso nem comprar ingresso, já passo o cartão e tenho acesso, porque nós temos estádio, né? Há clubes que não têm estádio ainda, nós temos estádio, então podemos fazer isso. Bom, com relação a Libertadores, eu acho estranho, né, que agora o outro paulista tenha se envolvido em outra questão polêmica, né? E agora a gente não sabe como é que a Conmebol pode reagir, sabendo-se que os jogadores estavam em missão oficial, ou seja, os jogadores agredidos do Palmeiras estavam uniformizados, saindo de um jogo da Libertadores e voltando para casa. Agredidos por torcedores também uniformizados. Então, tudo isso está no âmbito da competição. Então, precisamos saber se a Conmebol vai agir. Porque a Conmebol já agiu punindo também torcedores de Vélez e Peñarol, né, quando houve aquela confusão na semana retrasada. A impressão que eu tenho, Zé, que eles tentaram dar uma nivelada nas punições. Né? Então agora a gente não sabe se vai ser punido. O Corinthians, a princípio, não sei se por falha dos meios de comunicação, por falha de divulgação da Conmebol, primeiro era uma punição de portões fechados para todos os jogos do campeonato. Agora disseram que era uma punição de um jogo que já foi cumprida contra o Milionários na semana passada. Então, sempre o dinheiro falando mais forte. Essa desmoralização do Tribunal da Conmebol, ela é complicada. O São Paulo tinha um jogo de punição por força daquela final da Supercopa da Sul-Americana ano passado. Era a punição de um jogo. Todos apontavam que seria contra o Atlético Mineiro e o São Paulo seria muito prejudicado se não jogasse no seu estádio. Agora anteciparam esse jogo, não foi contra o Atlético Mineiro, foi contra... seria contra o... Foi nessa semana, contra o Arsenal de Sarandi. Jogou no Pacaembu. Jogou no Pacaembu, não pode jogar no Morumbi. Morumbi. Não é uma punição também, né? Porque não joga é punição, na mesma cidade. Veja, joga na mesma cidade.
Né? Eu achei esquisito. É mais fácil para o torcedor da cidade de São Paulo ir ao Pacaembu do que ir ao Morumbi. Então, que punição é essa? E o que me chama a atenção, né, já pegando agora o São Paulo, é o caso do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, em 3 jogos Libertadores, conseguiu arranjar confusão em 2. E eu não sei o que passa na cabeça desse rapaz. Ele entrou no espírito da competição. Que já disputou a Copa do Mundo. Aliás, foi um dos destaques do Brasil na Copa da África do Sul, né? Marcou gols, era a principal referência do ataque. O Fabiano não é mais um garoto que está em começo de carreira. É um jogador que poderia colaborar mais com o clube, ele tem prejudicado, porque já são 2 expulsões no mesmo torneio. Segundo ele, não falou nada pro árbitro, só foi fazer uma reclamação pós-jogo mesmo. Segundo os últimos depoimentos que eu ouvi do Luiz Fabiano, ele alega que ele foi chamado de macaco. Macaquito. O que está sendo já uma tônica dos confrontos dos clubes brasileiros com os argentinos, né? Bom, antes de eu falar do goleiro Bruno do Flamengo, só para fechar então os grandes de São Paulo, né? Na última segunda-feira o programa do Jô Soares voltou à nova série de 2013 e o grande chamariz do primeiro programa do ano foi o jogador Neymar, que ficou 2 blocos numa entrevista muito xoxa, muito fraca. Não só por causa do Neymar, que foi evasivo nas respostas, mas como também do Soares, que também acho que não soube entrevistá-lo. Havia assuntos mais polêmicos que ele poderia abordar com elegância. E ficou uma entrevista um pouco caricata. Creio que já foi tudo negociado pela assessoria de comunicação. Agora, muita gente criticou o Neymar por ter sido evasivo. Vejam, se o entrevistador pergunta, você quer ir para o Barcelona ou para o Real Madrid? É lógico que ele não pode responder. Porque se ele responder A ou B, ele vai estar fechando as portas, né? E vai estar criando uma polêmica, inclusive com o próprio clube onde ele está hoje, que é o Santos. Então eu acho que o Neymar teve um comportamento, por incrível que pareça, decente, né? Apesar dele aparecer ali com boné, um jeito meio moleque, que para um jogador de 21 anos, aí eu não sei se tem algum agente de imagem para fazer com que ele mantenha aquela virada do boné é estrategicamente planejada. Exatamente. Mas ele teve eu acho que ele teve uma postura decente nas suas respostas. Por último, para não me alongar mais, saiu a punição do goleiro Bruno na última sexta-feira de madrugada. Eu acho que também é outro caso que eu lamento, porque o Bruno era um jogador que em 2010 chegou a ser lembrado para a seleção brasileira. Tinha sido campeão em 2009 com o Flamengo. E quando ele estava no Flamengo no auge com o Adriano, vocês se lembram que o Adriano teve problemas com a então namorada Joana Machado. Agressão, carros que foram danificados no estacionamento do clube. E o Bruno saiu-se com essa declaração à época. Quem é que nunca saiu na mão com uma mulher? Uma declaração extremamente infeliz. Eu nunca saí na mão com nenhuma mulher. Não vou sair. Só de mão dada. Só de mãos dadas. E uma declaração completamente infeliz, né? E depois veja a ironia. Alguém que já acabou, então, sendo punido por ter participado, nem que ele tenha sido mandante, né? Mas ele participou ativamente da morte de uma mulher com quem ele manteve relacionamento. Mas eu acho que pelo menos ele teve a coragem de assumir perante o tribunal. Deveria ter feito isso antes, nas diligências que a polícia fez. Assumiu, mas jogando a culpa. Assumiu como última possibilidade de redução da pena. E para voltar então ao início da minha conversa, das punições que acabam sendo muito brandas, a pena dele, que é de 22 anos e alguns meses, pode ser diminuída e ele talvez esteja livre num prazo de 3 ou 4 anos. É isso, Carol? 3 anos. 3 anos. Daqui a 3 anos, alguém que cometeu um crime bárbaro pode estar de volta ao nosso convívio. E pode jogar no Cosmos. E pode jogar no Cosmos, pode jogar inclusive no Palmeiras. Última pergunta em relação a esse tema Libertadores, que eu faço para você primeiro e para os amigos da mesa também. Existe um começo Libertadores mais violento, mais turbulento, ou é uma percepção amplificada pela mídia? Olha, não me lembro. A Libertadores sempre foi um torneio complicado. Até o Globo Esporte de São Paulo fazia uma vinheta com uma música, lembrando a música da Champions League, e apareciam policiais com seus escudos protegendo os cantores lá, os mariachis, que era a brincadeira do Globo Esporte, porque Libertadores sempre foi jogos em campos precários, com comportamento nunca muito civilizado de algumas torcidas, e sempre foi um problema para os brasileiros, né, que vão jogar nos campos da América Latina e não tem as condições que os principais campos do Brasil oferecem. Mas eu não me lembro de um começo de torneio tão tumultuado como este, porque primeira fase ainda, Tuca. Não estamos nem na fase oitavas de final, quando vem os mata-matas. Nunca vi nada tão complicado
E envolvendo os brasileiros, que quase sempre são clubes que não ficam à mercê desses casos de violência. Você acha que tem aí um componente de não vamos mais nos comportar como coitadinhos, tal, estamos reagindo, querendo mostrar para a torcida que estamos jogando com raça, alguma coisa nesse sentido? E o Brasil também é vitrine, porque o Brasil tem sido finalista das últimas competições. Pelo menos nas últimas 2 décadas, os brasileiros dominaram um torneio para o qual eles não davam muita atenção até os anos 80. E estamos importando know-how também, né? Tem o número de jogadores latino-americanos que estão jogando no Brasil hoje também, né? A gente tem outro aspecto também, a visibilidade do torneio, né? Eles têm a Globo, transmite, a Sport TV, Fox Sport. E a premiação, né, Carlão? Porque agora o torneio tem patrocinador. Há algum tempo tem patrocinador. Né? Já foi Toyota, já foi Banco Santander. Agora é a Copa Toyota, Libertadores, não é isso? Inclusive nós discutimos aqui várias vezes já que o Campeonato Brasileiro, o importante não é maior a importância de ser campeão, mas sim de se classificar para Libertadores. Vamos seguindo aqui no Observatório do Esporte na rádio 105.7 com Júlio Penariol. Bom, pra gente falar um pouquinho dos esportes bauruense, meu aplauso vai pro Bauru Basquete, na verdade pro time Sub-22 do Bauru Basquete, que no fim de semana passado participou do quadrangular final da Liga de Desenvolvimento, né, que acaba sendo um campeonato Sub-22 nacional, e venceu. Tinha sido vice-campeão no ano passado, né, perdendo a final pro Flamengo nos últimos segundos, num jogo que estava praticamente ganho. E para essa temporada eles reforçaram o time, trouxeram o Ricardo Fischer, que tanto já é titular hoje do time adulto, quanto no Sub-22 também, ele colaborou bastante. E o time foi lá e ganhou do Flamengo na semifinal, ganhou de Franca na final, quer dizer, bateu 2 adversários tradicionais da categoria. Então é um título inédito, né, pro time de Bauru, e com 2 destaques, quer dizer, 3 destaques, né, além do Ricardo, que foi muito bem. O Gui, que é o ala que também já é titular do time adulto, foi o cestinha dos últimos jogos, chamou a responsabilidade para ele. Aliás, o Gui já tinha sido bicampeão do torneio de enterradas no sábado anterior à final, que a final foi domingo passado, e no sábado ele foi bicampeão do torneio de enterradas do campeonato adulto, do NBB. Então ele foi um destaque. E o Andrezão, que é um pivô que ainda não faz parte muito do time titular adulto, mas no time Sub-22 ele foi muito bem. Foi o jogador mais eficiente das finais, ganhou um prêmio da Liga Nacional de Basquete por essa participação dele. Então o meu aplauso vai para o Bauru Basquete, que depois de 2002, quando foi campeão nacional adulto, né, agora ganhando um novo título de destaque no cenário brasileiro. Vale a pena, Júlio, correr o risco, o desgaste de colocar jogadores do time titular que estão em campeonato para disputar um Sub-22? É tão relevante assim o campeonato que vale a pena correr esse risco? Eu acho que para o time em si, para os meninos em si, é um campeonato legal porque teve transmissão, né, do Sport TV transmitiu boa parte dos jogos do quadrangular final, e durante eles casaram, né, na verdade, esse quadrangular final com o fim de semana do show das estrelas do campeonato adulto. Então foi um período que não teve jogos pelo campeonato adulto. Os jogadores ficaram praticamente 15 dias aí só se dedicando os meninos só se dedicando a esse campeonato, esse quadrangular final. Então, para patrocinadores, para os próprios meninos em si, o Gui, por exemplo, já é um jogador que está sendo cotado para ser chamado inclusive para a seleção brasileira adulta, se não para jogar, mas pelo menos para treinar, para ir se desenvolvendo, né? O Rubem Manhano tá de olho nele. Então acho que nesse sentido de visibilidade vale, e como teve esse intervalo de tempo, acho que a parte física deles são garotos também, acho que não teve problema. E qual que é a possibilidade real desses meninos alimentarem o time principal? Não, totais, né? O Gui hoje já é titular, com bastante tempo de quadra, em média, se eu não me engano, 25 a 30 minutos de quadra, fazendo mais de 10 pontos por jogo já no campeonato principal. O Ricardo Fischer também já é titular, ele e o Larry Taylor hoje são os responsáveis pela armação do time. E o Andrezão, que foi um destaque positivo aí agora, pode começar a ter mais chances no time do técnico Guerrinha no NBB adulto. Eu ia comentar, mas ele entra em todos os jogos. O Andrezão jogos ele participa dos jogos. Isso, terceiro, quarto ele tá entrando. Ele entra. Aquela zona morta do jogo ali, ele sempre entra e tem uma participação interessante, boa. Exatamente. E só para completar, falando do time adulto agora, né, as informações dão conta que o Bauru vai ter um time muito forte, com investimento pesado para os próximos campeonatos, e além de aproveitar e continuar esse trabalho que eles estão fazendo na base, né, reforçando, trazendo meninos, teve inclusive o filho do Mauri, ex-jogador Mauri, que ninguém sabia, pouca gente sabia na verdade que ele estava em Bauru, ele foi bem também no time Sub-22,
Então, além de continuar com esse trabalho nas categorias de base, eles prometem um time muito forte já para as próximas temporadas no time adulto. Inclusive, né, Júlio, nessa semana teve uma polêmica sobre um pivô que poderia vir para Bauru, mas desconfirmaram. Como que tá esse caso? Exatamente. O pivô Murilo, que na verdade um dos primeiros times dele foi aqui em Bauru, ele fez parte da campanha quando o Bauru Basquete foi campeão em 2002, né, campeão nacional. Ele era na época um reserva, um garotão, não tinha muito espaço em quadra. Mas um blog, né, do UOL falou que Bauru já procurou ele, que estava em negociação, apesar das partes negarem. Eu acho que é um caminho meio que sem volta, a volta do Murilo para Bauru. E você, Luiz, qual sua vaia, seu aplauso para hoje? Bom, eu vou vaiar primeiramente a Stock Car, que começa sem um patrocinador master, que curiosamente era a Caixa Econômica até o ano passado, né? Já teve toda essa discussão se a Caixa deveria investir em times de futebol, mas saindo de lado desse ponto, a Stock Car está meio na autossustentação. Isso já refletiu em ingressos mais caros, para você visitar a área dos boxes das equipes. Você tem que pagar um valor a mais agora, então já começa a refletir um pouco ali nos preços para os espectadores. Mas na pista, o Cacá Bueno venceu de novo, ele que já é o maior campeão em atividade hoje na Stock Car, porque Ingo Hoffmann tem muito mais títulos que o Cacá Bueno. O Zeca, até me assustei que o Zeca ainda não perguntou sobre o desempenho de Rubens Barrichello nessa corrida de estreia de 2013. O que eu ia dizer até, por sinal, o Fábio Seixas, numa coluna da Folha de São Paulo na semana passada, dizia que o automobilismo brasileiro hoje vive por causa da Stock Car. E ele culpava a Confederação Brasileira de Automobilismo por ser um pouco responsável por esse quadro. Não há categorias de base, não há categorias que movimentem o automobilismo brasileiro. E alguns pilotos da Stock Car, ele até acha que teriam espaço em algumas fórmulas no exterior, né? Então, por que a Stock Car conseguiu isso? Porque tem um apoio da televisão, né? Usa-se não o sábado de manhã, Tuca, a gente falava sobre isso há pouco, usa-se o domingo de manhã, né? E no último domingo, não sei se vocês acompanharam no Esporte Espetacular, divulgaram o vencedor de maneira incorreta durante o programa, né? Como é que é o nome do rapaz lá, o menino que está no Esporte Espetacular? Ivan Moré. O Ivan Moré, ele cometeu uma gafe, comunicou o vencedor de maneira... O Cacá Bueno não tinha ganhado no primeiro comentário do Ivan Moré, depois a gente viu que o Cacá tinha vencido a prova, né? Tinha sido uma prova disputada entre o Cacá, o Valdeno Brito e o Ricardo Maurício, perdão, que foram os três primeiros ali. O Átila Abreu também esteve nessa briga. E é curioso mesmo como a Stock Car hoje é praticamente a única categoria aqui no Brasil. O Felipe Massa tentou inventar, né, duas novas categorias. Uma que seria bastante interessante, que era a Fórmula Futuro, que era para os pilotos da base, assim, digamos, saindo do kart e passarem para a Fórmula Futuro. Não deu certo porque não tinha apoio, então ele acabou fechando a categoria no ano passado, mas que revelou alguns bons pilotos, como o Nicolas Costa, que foi sondado para ser um dos pilotos da academia da Ferrari, né, de pilotos jovens, que inclusive está lá, aliás, o Nicolas Costa. Então, investir, o pouco que investe, ele consegue ainda sair alguns bons resultados, mas está faltando mesmo algum investimento da CBA. E a Stock Car, agora, sem esse patrocinador master, pode também sofrer, porque mesmo sendo a única categoria, com até um certo descaso da Globo, no blog do Vitor Martins, que é editor do Grande Prêmio, ele falou que a Globo vai transmitir apenas 3 das 12 etapas e o Sport TV vai transmitir 10 dessas 12 etapas. Então, pelo menos está passando no Sport TV esse ano, porque até o ano passado não passava em lugar nenhum, passava apenas alguns momentos da corrida na Globo e num horário ruim, porque domingo de manhã não é um horário para o piloto profissional realizar ali a sua categoria, a sua pilotagem. Mas também, Luiz, assistir uma corrida que já sabe quem vai ser o vencedor não tem muita graça, né? Mas mesmo com o Cacá Bueno sendo um pouco soberano nesses últimos anos... Só 5 vezes campeão na sequência. Mesmo quase sendo um Schumacher daqui, há boas corridas. O próprio Ricardo Maurício, o Alan Kodair, o Átila Abreu, são pilotos que sempre vencem uma corrida ou outra. São boas corridas em questão de emoção. Existe uma justificativa por que só 3? Se é o autódromo, é a cidade, é o público?
Geralmente eles transmitem a primeira, a última e uma corrida mais especial que, lógico, quando não bate... A corrida do milhão é intermediária? A corrida do milhão já foi intermediária, mas agora estão jogando para ser a última corrida, a final. Eu estou pensando aqui numa possível teoria, porque eu acredito que a transmissão de um evento desse porte é muito complicado. Né? Você montar uma estrutura de transmissão ao vivo, num autódromo, toda semana e tal, eu fico me questionando se o investimento é viável. Só que a Globo, como ela tem todos os direitos, né, não repassa para nenhum outro canal aberto, aí fica complicado porque, por exemplo, a Bandeirantes sempre gostou de investir na Fórmula Truck, na Copa Montana, sempre em outras categorias. A Band está passando, a Rede TV também passou por algum momento. Então fica complicado porque se a Globo resolve não passar, mesmo toda a questão da complicação da infraestrutura, ninguém passa, porque a Globo segura para eles. É o mesmo problema do NBB. Coloca na geladeira hoje. Só para reforçar um pouquinho essa questão da falta de apoio mesmo da Confederação Brasileira de Automobilismo, mesmo da Federação Paulista de Automobilismo, eu me lembro que a pista de kart aqui de Bauru costumava, há uns 5, 6 anos mais ou menos, receber etapas do Campeonato Paulista de kart com muitos kartistas do interior ou mesmo de outros estados, das fronteiras que fazem fronteiras com o estado de São Paulo. Muitos kartistas vinham correr aqui, mas o número foi ficando cada vez mais escasso, os custos cada vez mais altos para se manter nessa competição, e hoje, por exemplo, as corridas do Campeonato Paulista se restringem mais aos autódromos lá perto da Grande São Paulo mesmo, e no interior praticamente a modalidade está bem baixa. No começo dos anos 2000 teve até Desafio das Estrelas do kart aqui em Bauru, o Emerson Fittipaldi foi vencedor em uma até. Então realmente está faltando esses eventos que estimulem que o público... O Barrichello disputou essa prova aqui em Bauru do kart? Não? Isso eu não me recordo. O Felipe Massa eu lembro que veio, sim, mas o Barrichello eu não veio. Bom, e só para finalizar, falar também um pouco da repercussão da morte do Hugo Chávez no automobilismo da Venezuela, que estava investindo forte na base, chegou agora com o Pastor Maldonado, que venceu corrida na última temporada. Tinha bons pilotos já na GP2, como o Johnny Cecotto Jr., filho de Johnny Cecotto, que foi o primeiro venezuelano a pontuar na Fórmula 1 lá na década de 80. E tinha outros pilotos, tinha mais 2 pilotos na GP2, o Rodolfo Gonzalez e o Giancarlo Serenelli. Tem 2 pilotos confirmados já para essa temporada da GP3, enquanto que, por exemplo, o Brasil não tem nenhum piloto. Então, na base da Fórmula 1, a Venezuela já estava mais forte que o Brasil. E agora, com a morte do Hugo Chávez, vão ser convocadas novas eleições na Venezuela, e caso a oposição, que é liderado pelo Henrique Capriles, vença, ele já falou que ele é contra o investimento maciço no esporte. Então, provavelmente a PDVSA, que é a Petróleos de Venezuela SA, que investe, a petrolífera que investe nos pilotos, iria cair fora, e aí ia complicar até para o próprio Pastor Maldonado, que está na Fórmula 1 por merecimento, mas que leva dinheiro para a Williams. Você está querendo dizer que acabou a gasolina? Basicamente. Em nossa primeira reportagem do ano, a equipe do Observatório do Esporte vai debater o confronto entre o direito de privacidade dos atletas e a liberdade de imprensa. Não é de hoje que os fatos da vida pessoal dos esportistas chamam mais a atenção da mídia especializada do que os próprios resultados dos jogos e as informações dos clubes. Há algumas semanas, por exemplo, o atacante Fred do Fluminense virou notícia por beijar uma fã durante um passeio de carro em Belo Horizonte. Ele mesmo que em agosto de 2011 foi visto por torcedores organizados do Fluminense tomando caipirinhas em um bar em Ipanema e após pagar a conta foi perseguido pelos fanáticos e cobrado pela mídia. Além de Fred, outros jogadores já tiveram sua vida pessoal criticada e vigiada, tanto pela imprensa quanto pelos torcedores, como os casos de Adriano, Wagner Love, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário e, atualmente, até mesmo Neymar, que sofreu inclusive críticas públicas do Rei Pelé. Para comentar a questão, o repórter Vinícius Martins conversou com o jornalista e crítico de mídias Maurício Sticer, que opinou sobre a necessidade de se priorizar as informações essenciais ao esporte. Essa questão ela vale não só para futebol, mas para figuras públicas de um modo geral, né? Eu acho que o que é de interesse jornalístico é o que da vida privada da figura pública afeta o seu desempenho, a sua performance enquanto figura pública. Então, acho que você pode visualizar isso pensando, você encontrar um jogador de futebol num bar,
na véspera de um jogo, quando ele devia estar na concentração, isso é uma coisa da vida privada que interessa, porque isso vai afetar a performance pública do jogador. Ele devia estar na concentração. Já você encontrar um jogador de futebol num bar na noite depois de um jogo, que ele está de folga, eu acho que isso não tem interesse nenhum para o público, porque é uma coisa totalmente da alçada da vida privada dele. Essa ideia de que você deveria olhar para, digamos, a vida privada, a história pessoal do atleta, além do jogo, além da tática, isso está lá no Mário Filho, no Jornal dos Esportes, na década de 40, está na Gazeta Esportiva do Amazônia, essa preocupação, né? O que eu acho quando isso se torna o mais importante, aí acho que é ruim. Quer dizer, se você quer ler uma notícia sobre o Santos, entra na página do Santos em qualquer site, e o principal, o único, os maiores destaques são a noitada do Neymar ou o iate do Neymar, não tem nada sobre o time, né? Quando uma coisa está se sobrepondo à outra, aí eu acho realmente ruim. Esse olhar, digamos, mais celebridade, que eu acho que hoje tem muito mais meios disso ser visto, então tem muito site, blog, você acaba que você vê mais, mas não é novo, entendeu? Tem uma foto, por exemplo, que é maravilhosa, que é famosa, do Didi em casa, chegando de um jogo, e a mulher dele tirando a chuteira dele, sabe? Ele com a camisa do Botafogo, eu não sei o autor, não me lembro agora o nome do autor, é uma foto sensacional, mostrando a intimidade do Didi, ele dentro de casa, com a mulher dele descalçando a chuteira dele, entendeu? Estamos falando de 1960, talvez, 62, né? Não é novo isso. Para dar voz também a quem vende este tipo de notícia, o repórter Fernando Martins entrevistou o coordenador de fotografia da agência AG News, Felipe Panfili, que defendeu a cobertura feita pela mídia. É basicamente no Rio que a gente tem essa cobertura, né? E mais em São Paulo por causa do Neymar. Nos outros estados a gente não tem esse tipo de cobertura porque os atletas não despertam tanto interesse quanto um global, né? Entendi. Na AG News, por exemplo, que é onde você trabalha, tem um setor específico para esses jogadores de futebol? Como que funciona isso? Não tem um setor específico, porque a gente trabalha aqui por zona, né, na verdade. Cada fotógrafo tem sua área demarcada, então é mais fácil a gente pegar os atletas, né, no dia a dia. Felipe reforçou ainda que esse tipo de notícia é cada vez mais buscado pelas editorias de esporte, mas ressaltou também que a agência nunca foi procurada por clubes ou dirigentes para obter informações de seus atletas. Fernando Martins conversou também com a professora de Direito Constitucional e autora do livro As Dimensões Constitucionais do Direito de Informação e o Exercício da Liberdade de Informação Jornalística, Tatiana Stroppa. A primeira distinção que nós temos que fazer é em relação ao que é informação jornalística e o que é entretenimento. Então, por exemplo, a Constituição Federal, ela fala que é garantida a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação. E quando ela fala da liberdade de informação jornalística, ela fala que não poderá haver nenhum embaraço, a plena liberdade de informação jornalística, mas no mesmo momento ela fala observado o artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14. Então, o que eu entendo? Quando a própria Constituição fala em liberdade de informação, ela já no mesmo momento fala que a liberdade de informação deve ser plena, não deve haver embaraço, mas ela tem que observar outros valores que estão na Constituição. E dentre esses valores, justamente está a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Ou seja, a liberdade de informação, ela não é ilimitada. Deve haver esse respeito, né, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Tatiana argumenta ainda sobre o direito de resposta, que, em sua opinião, deveria ser dado a todos os atletas envolvidos. O que eu acho que é uma ferramenta muito importante, que é pouco conhecida e que os esportistas, enfim, aqueles que são notícia, né, constantemente poderiam utilizar, é o direito de resposta, que é um direito previsto também pela Constituição, que permite que aquele que se sentiu ofendido ou agravado por uma notícia ou uma crítica peçam para o próprio meio de comunicação um espaço para passar sua versão em relação àquilo que foi divulgado. Então, eu acho que o exercício do direito de resposta por aquele também que se sente ofendido é importante,
para melhora, né, da tratativa ou para que os meios de comunicação tenham mais cuidado quando vão fazer essas notícias ou, na verdade, quando começam a simplesmente invadir a esfera, né, de intimidade de vida privada. E aí, amigos, o que vocês acharam das opiniões dos entrevistados? Qual deve ser o papel do jornalismo esportivo? Fiscalizar ou informar? Primeiro eu queria fazer um comentário em relação à fala do Maurício Sticer, né? E em especial a respeito da concentração. Eu acho que essa ação dos clubes é uma ação arcaica, antiquada. Ele falou de um jogador ser encontrado num bar na véspera de um jogo. Se estiver jantando com a sua família, acho que todo trabalhador tem direito a fazer isso, a jantar, até eventualmente tomar sua cervejinha, seu vinho, fazer o que bem entender. Desde que não prejudique a atividade esportiva dele no dia seguinte, não tem nenhum complicador. E me chamou a atenção essa semana o Curitiba anunciando que aboliu a concentração. E tem uma matéria na Folha de São Paulo, no UOL, de quinta-feira, se eu estiver equivocado, falando inclusive da rotina do Alex, o meia esquerda, que voltou da Europa agora, que acabou de jogou 10 anos na Europa, e que ele tem uma rotina familiar. Ou seja, ele almoça com a família no domingo, encontra os demais colegas e vai jogar no Couto Pereira. Então, eu acho que não é por aí. E também o jogador não tem o direito, o torcedor não tem o direito de ficar fiscalizando a vida privada do atleta, do profissional e por diante. Muito menos ficar agredindo com xícaras nos aeroportos em que os jogadores estão viajando a serviço do clube. Sem dúvida. O Sócrates, né, o grande jogador do Corinthians, ele era muito contrário, tinha restrições à concentração, porque ele achava, inclusive na época da democracia corintiana, o Corinthians extinguiu a concentração. Os jogadores se apresentavam no hotel horas antes de o ônibus da delegação se dirigir para o estádio quando jogaram em São Paulo, né? E o Sócrates dizia, a concentração existia, e acho que ainda existe ainda hoje, para que dirigentes e comissão técnica possam ter encontros fortuitos com suas amantes, já que eles têm que ficar o final de semana fora de casa. O que eu acho é que a concentração ela é útil para alguns deslocamentos grandes. Quando eu era árbitro de futebol, jogos em São Paulo, na região de São Paulo, obviamente ficava em casa. Mas para distâncias acima de 400 quilômetros, a Federação Paulista exigia que os árbitros viajassem na véspera. Então, quando eu vinha para Araçatuba, Birigui, Marília, a gente vinha na véspera. E, por incrível que pareça, alguns dos meus melhores jogos, né, como árbitro, foram nessas ocasiões em que eu viajava na véspera. Porque a concentração, como o próprio nome diz, é para que o atleta, o árbitro, esteja concentrado com a sua atenção voltada para o trabalho que ele vai executar dentro de campo, né? Então a concentração, eu acho que ela tem um benefício quando o deslocamento é muito grande, né? E o Maurício Sticer citou a foto do Didi no site relíquiasdofutebol.blogspot.com.br, relíquiasdofutebol.blogspot.com.br. Existe a foto a que ele se refere, mas aqui não com a mulher do Didi, a Guilmar, descalçando as chuteiras do Didi. A Guilmar está tirando a camisa do Botafogo, o Didi todo uniformizado. E a Guilmar, que aliás acho que é a mulher mais conhecida de um jogador de futebol, né, na história, muitas crônicas do Nelson Rodrigues faziam alusão a Guilmar, na época que o Didi jogava no Brasil. E nesse mesmo site tem uma outra foto sensacional, que é o Didi uniformizado, camisa, calção, meias e chuteiras do Botafogo, abraçado com a Guilmar, acompanhado de torcedores, saindo do campo de General Severiano, onde o Botafogo mandava os seus jogos, e a legenda da foto diz o seguinte: depois da goleada sobre o Fluminense por 6-2 em 57, mestre Didi, sua esposa Guilmar e entusiasmados torcedores caminham de General Severiano, campo do Botafogo, até a rua Pinheiro Machado, onde Didi morava. Aqui eles estão virando a praia de Botafogo rumo à rua Farane. A distância do campo para a casa do Didi, pelo Google Maps, dá em torno de 2 km. Então vejam, em 57 o jogador podia terminar o jogo, sair caminhando uniformizado, abraçado com a sua mulher e voltar para casa. Tudo bem que aqui o Botafogo ganhou por 6-2. Eu não sei se o Botafogo tivesse perdido por 6-2, se isso seria possível mesmo em 57. Eu queria abordar um outro lado, Zeca, que é a apropriação da mídia por esse fato que a gente não pode chamar de jornalístico também. Qual que é a importância do beijo do Fred numa torcedora em Belo Horizonte? Não tem fato jornalístico nenhum.
Não existe nada. E isso toma as primeiras páginas das manchetes dos jornais, é veiculado... Até porque há muitos indícios de que foi tudo muito armado e nada natural, né, nesse caso. Então me incomoda muito. Ele pode retomar um fato que não tem nada a ver com futebol, que foi uma imagem que foi utilizada durante o Carnaval, que estava o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso extremamente alegre, feliz, depois de tomar uma dose de uísque no Carnaval, e os jornais falando o ex-presidente bêbado. Tem todo o direito de tomar seu uísque no desfile de Carnaval. Outros ex-presidentes... exageravam, né? Ou exageram. Mas eu acho que não é um fato jornalístico em si. Uma pessoa alegre, num momento alegre, que expressa a cultura brasileira. Ao Jânio Quadros. Isso que eu ia falar. É referência ao Jânio Quadros. Acho que o que chama atenção também nas entrevistas é a invasão dessa esfera privada, da intimidade de um atleta, de uma personalidade, e consentida por eles. Não é? Alguns até desejam. Alguns desejam. Por exemplo, a pessoa recebe na sua casa a revista Caras, mostra o interior da sua residência, o seu dia a dia. Então, o que me parece é que essas pessoas, as celebridades, as ditas celebridades, elas rompem um pouco o espaço público e privado, tornando a sua vida pública e até mesmo íntima como se fosse um aspecto da sua vida pública. Não é? E o que é bom também comentar, e relacionado ao direito, e complementando um pouco o que minha conterrânea Tatiana Stroppa mencionou, é que esses direitos eles são disponíveis. Ou seja, a pessoa que tem a sua intimidade, a sua honra, a sua imagem violada, se ele não se importar com isso, não tem repercussão jurídica alguma. Não é? Então, se a pessoa traz para a sua intimidade e divulga a sua intimidade via Rede Nacional de Televisão, pelos Big Brothers Brasil ou coisas parecidas, não tem uma repercussão jurídica séria nesse sentido. Me parece que os atletas profissionais tendem a usar essa artimanha, esse artifício para se tornarem mais populares, mais vistos e terem maiores contratos e melhores salários e aí por diante. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Júlio Penariol e Luiz Moraes. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem: Gabriel Cortes, Fernando Martins e Vinícius de Almeida Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.